Muito bem, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos aqui a mais uma sessão do programa de acolhimento. Estamos aqui já quase a meio, a passar para a segunda parte do programa e, portanto, vou dar a palavra aqui à nossa formadora a Paula, para ela então nos partilhar mais um tema de interesse para a nossa caminhada na nossa carreira. Paula? Bom dia a todos, vou aqui compartilhar. E não vale a pena passar por esta. E vamos então hoje falar sobre o estudo comparativo de mercado e os vários métodos de avaliação e fatores que afetam, por vezes, o valor dos imóveis e depois como chegar a este valor, ok? No fundo, aquela pergunta que se impõe, não é? O que é um estudo comparativo de mercado, não é? No fundo, o estudo é uma análise que nós fazemos do preço, mediante vários critérios, desde as tendências do mercado, a área geográfica, os dados que nós temos de valores de venda, tudo isto, imóveis semelhantes, tudo isto vai determinar um valor do imóvel. Por que é que é importante nós fazermos o estudo? É importante não só para o estudo comparativo sempre, nós não podemos fazer avaliação, isto terá que ser sempre um avaliador, um profissional, ok? Os agentes fazem sempre um estudo comparativo. É importante para ajudar-nos a nós a chegar a um valor mais justo para dar indicação ao proprietário do valor da propriedade. E também vermos como é que estão as tendências, porque se calhar o imóvel por vezes poderá ter um valor, mas estamos numa fase de uma crise, por vezes os imóveis têm uma tendência a baixar, isso tudo. Também é importante, eu gosto muito de fazer esta referência porque eu trabalho assim, sempre que eu tenho um cliente comprador e estou à procura de um imóvel, eu, quando encontro um imóvel, eu também faço um estudo comparativo para perceber se esse imóvel está a preço, ou se está abaixo, ou se está com valor inflacionado. Portanto, também é importante isso, porque nós também temos que defender o nosso cliente comprador, para quem está a trabalhar compradores. Portanto, façam sempre também um estudo de mercado, não vejam só o valor que está do imóvel, por exemplo, nos portais. Eu aconselho sempre também a fazer um estudo comparativo. Agora, como fazer? Portanto, isto envolve sempre uma análise, não é? Portanto, nós temos que ver alguns imóveis que sejam semelhantes numa determinada zona. Daí é importante, por exemplo, se for na nossa zona de posicionamento, nós sermos a pessoa mais indicada para saber quase que decora o valor de cada imóvel ali na zona. Portanto, nós temos que ter essa noção. Vemos também as casas que foram vendidas e também ajuda-nos, portanto, a ver o valor da casa, claro que casas com características semelhantes, isso é sempre importante. E também olhar para o tempo em que esses mesmos imóveis estiveram à venda. Portanto, muitas das vezes os imóveis, os proprietários põem à venda por determinado valor. O que é que acontece? Ele está acima do valor de mercado, portanto, não está a preço e depois acaba por estar muito tempo no mercado. Portanto, isso também é um fator importante a ter em atenção o tempo que está à venda. Devemos também considerar, a zona é muito importante, as áreas também, como é evidente, os anos do imóvel. Porquê? Porque muitas das vezes imóveis que têm muitos anos, portanto, nós já sabemos à partida que vão necessitar de fazer remodelação, casas de banho, cozinhas, normalmente
essas são as principais. Mas também toda a parte de canalização e a parte elétrica normalmente tem que se mexer aí. E claro que isso, quem vai comprar terá que contar com esse investimento, não é? Agora, como é que nós vamos usar este estudo? Portanto, nós vamos determinar um valor a um imóvel com base em dados de vendas recentes e semelhantes. Podemos usar também um estudo comparativo aqui entre estes dois fatores que são importantes para determinar o valor. Existem vários métodos de avaliação de imóveis, portanto, aqui o que é uma breve introdução. Normalmente, eles são usados para determinar o valor do mercado, o imóvel, e nós podemos chegar à conclusão de trabalhar através de um método, de outro, para chegar ao valor indicado. Há muitas pessoas que gostam de usar, portanto, dados que vão buscar ao INE, outros de notícias. Eu acho que isto tudo ajuda, um pouco de cada coisa é importante. Outras vão pelas ferramentas do MetaSearch, outras vão pela sua experiência do seu dia a dia, da sua zona de posicionamento. Portanto, aqui é sempre importante nós fazermos uma análise muito cuidada, porque todos nós sabemos que não há dois imóveis iguais. Às vezes, até no mesmo edifício, poderá haver um T2, por exemplo, do lado direito e T3 do lado esquerdo, mas o do resto do chão não é igual ao do primeiro andar e não é igual ao do segundo. Isto até porque as pessoas poderão ter feito alguma remodelação ao imóvel, podiam ter até partido paredes e ele, no fundo, ser um T2, mas passar ser um T3 e depois passar a um T2. Portanto, também a forma como os proprietários cuidam do imóvel, também temos de ter atenção a isso. Portanto, se têm animais, muitos animais em casa, isso também vai, no fundo, poderá acontecer. Eu vou-vos contar um exemplo, uma moradia muito bonita por fora, que eu fui uma vez avaliar em Murch, aqui perto de Cascais, até numa zona de moradias, numa zona com valor, que fica perto do Guincho, fica a caminho da Malveira, portanto, da estrada que vai para a Serra de Sintra, portanto, uma zona resguardada. E quando cheguei lá, a senhora tinha 30 cães. Portanto, num dos quartos da moradia, aquilo era o canil. Portanto, toda a casa de banho era não sei o quê. Bem, quando eu cheguei, as portas todas destruídas, porque os cães arranhavam as portas todas. Portanto, e no sótão tinha 20 e tal gatos. Portanto, quer dizer, quando uma pessoa, eu cheguei à porta, portanto, aquilo ficava numa praceta, tudo muito bem arranjado, a casa muito bem arranjada por fora, um jardim impecável, tudo, e eu pensei, realmente, é uma moradia, está aqui um produto excepcional e de valor. O que é que aconteceu? Quando entrei, quer dizer, a casa ficou completamente desvalorizada, ao ponto que eu nem quis ficar com aquela angariação. Porquê? Porque a senhora da vivenda que era igual à dela vendeu a casa naquela altura por 600 mil e ela queria também que a casa dela fosse vendida por 600 mil. A casa dela nem por 300. No estado em que a casa estava, nem por 300. Os armários da cozinha estavam todos destruídos dos cães, enfim, tudo. Portanto, nós temos de ter muita atenção a isso. O que é que eu quero dizer com isto, ao contar esta história? É passar-vos a mensagem que quando vão fazer um estudo comparativo do mercado, uma das coisas fundamentais é ir ao imóvel, é ir conhecê-lo.
entrar, sentir o imóvel, ver todas as divisões da casa, ver se existem rachas, se não existem, se existem problemas de umidade, se não existe. Isto é tudo são fatores muito importantes e que ajudam-nos a determinar o valor do imóvel. Pois existe aqui o método de custo, no fundo, que envolve com o custo com base no valor da construção. Nós sabemos que há imóveis que utilizam materiais de muita qualidade, portanto, isso vai determinar logo, portanto, um valor do imóvel diferente. Há aqueles que são, portanto, de uma construção e de qualidades de materiais muito mais baixos, ok? Hoje em dia, há a tendência daquelas pessoas que viviam em bairros sociais que depois eles compraram esses imóveis e que estão a colocá-los à venda, pelo menos aqui na zona da linha, costumam fazer os bairros sociais próximos de zonas que não são de bairros residenciais para haver uma integração das pessoas. O que é que acontece? As pessoas que estão nos bairros de habitação social estão a querer vender esses apartamentos ao valor dos outros que não estão, que não são de bairro social. Portanto, temos que perceber, porque depois dizem assim, é São João, fica ali perto do Liceu de São João e não sei o quê, aquilo realmente é uma zona com muitos prédios e as pessoas vão ao engano e quando se vê que depois chegamos lá e aquilo é um bairro social. Claro que o seu valor tem que ser muito diferente, porque o nível de construção e de qualidade dos materiais é totalmente diferente e também a própria zona do bairro o bairro de apoio social, no fundo, também é diferente. E a própria zona também determina o valor, como eu ainda há pouco dizem. Agora, fatores que podem afetar o valor. Podemos, aquilo que eu falei, localização, as áreas, os anos que o imóvel tem, as condições, como eu falei há pouco, temos que ver bem, entrar no imóvel, ver tudo, andar ali quase como uma lupa, perceber se está tudo bem, se não está. E há outro dos fatores que é determinante é a oferta e a procura para determinada zona. Todos nós sabemos, então, quem está aqui perto da capital, que tudo o que está à volta da capital, portanto, tem uma tendência a ter um valor mais alto do que for andarmos uns quilómetros mais para o interior, ok? Como eu disse logo no início, o estudo comparativo é extremamente importante para nós quando vamos angariar um imóvel, portanto, para ajudar até o proprietário a ter uma noção do valor do seu imóvel, mas também para os compradores e os próprios investidores, para os ajudar também na sua tomada de decisão. Não é? Portanto, eles aí veem se realmente estão a fazer um bom negócio ou não, se o imóvel precisa, portanto, de obra, entre o valor mais a obra, se ele fica ajustado ao valor de um imóvel num estado que esteja bom, razoável, e isso também nos ajuda, portanto, a ajudar os compradores e os investidores a tomarem a sua melhor decisão. Se eles ficarem satisfeitos, podem ter a certeza que amanhã, quando voltarem, então se forem investidores a precisar de outro imóvel, eles irão nos contactar e acabamos por ter ali um cliente para a vida
e também passam referência, que essa é que é a nossa maior mais-valia, no fundo, nós marcarmos a nossa marca pelo serviço que prestamos. Ok? Se nós prestarmos um bom serviço, as pessoas vão continuar a estar aqui conosco. Claro que tudo isto é muito bonito, nós estarmos a falar, é importante tudo aquilo, os passos que nós devemos de fazer, utilizar até as ferramentas todas de apoio, mas não, nunca é uma ciência exata, temos que ter sempre aqui uma margem de erro. Uma das coisas, quando eu apresento um estudo comparativo do mercado, é que digo sempre ao proprietário, à data de hoje, portanto, à data de hoje, o seu apartamento ou a sua moradia, enfim, aquilo que for, está, o estudo comparativo de mercado dá-me este valor entre, por exemplo, entre 100 a 115 ou 120. Portanto, esta é que é a margem de erro que nós podemos ter até para depois, quando for a venda, temos essa margem para negociação. Também é importante nós fazemos o estudo exatamente por isto. O proprietário pode dizer, ok, mas eu quero 130 mil para o meu apartamento. Nós aí temos aqui uma técnica de ficar com a angariação, quer dizer, olha, tudo bem, o apartamento não vale, está aqui o estudo que comprova isso. Vamos fazer uma coisa, eu vou ficar com a angariação, vamos colocá-la no site e nos portais, vou promovê-la, o seu imóvel, se ao fim de 3 semanas, um mês, se nada acontecer, portanto, nós vamos voltar a reunir-nos para ajustar o valor e normalmente eles aceitam isso. E isso é bom para nós porque acabamos de ficar com o imóvel e o cliente acabou por perceber que realmente o seu imóvel não tem o valor. Porquê? Porque todos os proprietários têm sempre, até por uma causa sentimental, estão sempre a subvalorizar o seu imóvel. Porquê? Porque a sua casa é sempre a melhor de todas. Uns até dizem, mas você já viu que eu até pus aquela fonte ali no jardim? Já viu que eu pus aquela estátua ali já viu que eu fiz aquele coreto ali no jardim? Pois, mas é que isso não. A pessoa que vai comprar pode chegar ali e querer tirar tudo. Valorizam por coisas que fizeram, que para eles é muito importante, mas para quem vai comprar não tem valor nenhum, até vai gastar dinheiro para retirar essas coisas. Portanto, e isso normalmente acontece. Quando nós vamos fazer visitas com casas que têm este tipo de situação, uma das coisas que eu digo logo, olha, quando entrar, esqueça isto, se gostar, porque isto é das tais coisas que se pode retirar, porque, pronto, é um gosto particular do proprietário, que muito provavelmente não é, porque nós, ao vermos o cliente, também percebemos logo se irá ou não gostar às vezes destas particularidades que são colocadas nos imóveis, ok? Há uns que gostam muito de pôr nichos, enfim, há muita coisa que todos nós sabemos que andamos a visitar imóveis e que percebemos que eles dão muito valor a essas coisas. Portanto, por exemplo, de uma garagem transformar numa sala para almoços e jantares e darem muito valor, que tem ali uma zona, portanto, aquilo transformaram uma zona de garagem para uma zona de convívio.
e quem vai comprar poderá não querer nada disso, mas para quem está a vender diz, não, está ali, portanto eu investi dinheiro ali, até fiz uma casa de banho e não sei o quê, portanto, e nós temos que ter muita atenção a isso. É muito, muito, muito importante vocês verem estas coisas, porque isto vai influenciar o valor que nós vamos encontrar depois no estudo de mercado. Localização. Houve um professor que eu tive que foi, no fundo, até uma professora que um dia disse assim: Olha, explica-me lá, para ti, como é que tu fazes, qual é que é a coisa mais importante, portanto, para um imóvel? E ela disse: três L's: localização, localização e localização. Ok? Isso realmente é das coisas que é mais importante. Eu posso ter uma casa em Mafra, portanto, uma moradia grande, com um grande lote de terreno. Se eu pegasse naquela casa e naquele terreno e a transportasse para a Quinta da Marinha, ela valia 10 vezes mais. É só pegar na casa, no tamanho do lote do terreno e levá-la para outro sítio. E a casa valorizava logo mais. Portanto, atenção, não se esqueçam, três L's: localização, localização, localização. Portanto, também um dos fatores que vão influenciar o valor dos imóveis. Outra questão que é muito, muito, muito importante, eh, principalmente para pessoas que moram nos subúrbios, que trabalham na capital, portanto, que é transportes públicos. É muito importante, quando nós vamos fazer a descrição de um imóvel, colocar essas informações. Escolas, porque as pessoas têm filhos, quando têm filhos, é muito importante ter escolas, liceus, que eu quiser, colégios, perto. O comércio também, parques para as pessoas estarem em lazer, pavilhões desportivos é importante. Portanto, todos os imóveis que estejam perto destas infraestruturas também têm um valor que nós temos que ter em atenção. Uma das coisas que eu tenho notado aqui, quando recebo contactos de compradores estrangeiros, uma das coisas que eles me perguntam sempre é a que distância fica o aeroporto, a que distância fica o hospital. Isto são normalmente as duas perguntas que são muito, muito importantes para um cliente comprador estrangeiro. Portanto, antes de apresentarem um imóvel a um comprador estrangeiro, tenham em atenção estes dois fatores, porque para eles é muito importante. É, no fundo, uma segurança. Portanto, a qualquer momento eles terem que sair do país o mais rápido possível, a qualquer momento terem que ter acesso aos cuidados de saúde o mais rápido possível. Portanto, e serem vocês anteciparem-se a dar essa informação, quando estiverem a falar com o cliente, dizer, olha, aquela moradia fica naquela zona, fica mais ou menos a 20 minutos do aeroporto e fica a 5 minutos do hospital. Portanto, logo nós anteciparmos, eles recebem isso como uma coisa muito boa e percebem que nós estamos realmente a atendê-los com um cuidado grande e perceber que eles sentem essa necessidade. Outros fatores que afetam, claro,
todos nós percebemos, não é? Se um imóvel tem 60 metros quadrados para o outro que tem 120, claro que o preço aí é realmente importante, tendo em conta tudo, a qualidade dos materiais da construção, a zona e a localização. Isso tudo também são fatores que ajudam a determinar o valor. Condição do imóvel. Portanto, nós quando vamos lá, temos de estar aqui como esta menina. Portanto, olhar para tudo. Foi aquilo que eu vos disse. Ver se tem as janelas são de vidro duplo, se as portas são portas com segurança. Ter cuidados, quando estamos a fazer a primeira visita ao imóvel, perceber, por exemplo, se tem lareira, eu costumo perguntar se ela fuma bem, se a casa até está vazia, normalmente até levo um jornal e ponho na lareira para ver se realmente o fumo sai ou não, porque depois se o cliente que vai comprar pergunta-se logo, olha, isto fuma bem, pois não vem para aqui fumo para dentro e se as coisas estão em ordem ou não. Muito cuidado também, aos eletrodomésticos. Portanto, nós estamos a ver que as cozinhas normalmente nós vendemos com os imóveis que estão, com os eletrodomésticos que estão, ver se estão a funcionar. Muita atenção, principalmente se existe as caldeiras, porque a substituição de uma caldeira não é barato. E por vezes quem está a vender ou a pôr a arrendar também estas situações nós temos que ver. Temos que testar se realmente os eletrodomésticos estão a funcionar. A aspiração central. Porquê? Porque estas coisas são daquelas coisas que as pessoas, quando estão a vender, nos omitem. E se nós não as testarmos, vamos vender como se estivesse a funcionar. Quem vai comprar chega e vê que não funciona. Telefona-nos logo. Olha, a caldeira não funciona. Olha, a aspiração central não funciona. Portanto, cuidado com isto, porque depois, se nós não estivermos atentos, se nós não experimentarmos, se nós não vimos que está a funcionar, se vamos dar uma informação errada, isso vai cair sobre nós. Isso sem dúvida. A pessoa que comprou vai sentir e quem é que enganou? Foi o agente. Não foi quem vendeu, foi o agente. Quem vende é o proprietário. Ok? Portanto, temos que ter muito, muito, muito cuidado. Quando aqueles imóveis que precisam portanto, aqueles imóveis mais antigos que precisam de remodelação, uma das coisas que eu faço é porque tenho, portanto, parceiros de remodelações, eu levo lá à casa esse parceiro ou dois parceiros para ter uma noção de um e do outro e peço, olha, vê lá quanto é que fica, dá um orçamento para fazer a remodelação da casa de banho, da cozinha, substituir o chão, ali da sala, dos quartos, está bom? Isto é um exemplo. E as janelas, coloca-me aí as janelas xilobatentes, já com vidro duplo. Pronto. Para quê? Quando vamos mostrar a casa a um cliente comprador, eles vão dizer, pá, mas isto precisa muito de remodelação. Começam a olhar e tal. Eu vou gastar aqui 100 mil. Porque quem vai comprar também vai inflacionar logo o valor. E nós dizemos, olha, por acaso, tenho aqui dois pedidos de orçamento
E a remodelação disto e disto e disto fica por 55. Né? Portanto, já lhe estou logo ali a reduzir uma grande margem que ele depois poderá fazer, incutir na proposta, ok? Portanto, também é importante nós sabermos que o imóvel está degradado, pôr o imóvel num estado bom, quanto é que custa isso, também é importante nós nos anteciparmos nestas situações, para quando formos com o comprador, nós termos tudo ali bem preparadinho para explicar ao cliente. É evidente que a idade do imóvel é muito importante por aquilo tudo que eu já falei. Portanto, normalmente são imóveis que requerem a substituição, principalmente de toda a canalização e a parte elétrica, logo aí é um custo acrescido, não é? Pronto, temos que ver que esses imóveis poderão ter um valor inferior, mas atenção, há aqueles 3 L's que eu falei: localização, localização, localização. Se ele estiver inserido numa zona histórica, portanto, aí esse imóvel, até muitas vezes pelo contrário, tem um valor mesmo degradado muito, muito, muito alto, ok? Tendências de mercado. Vou-vos dar o exemplo. Para quem quer viver em moradias. Aquela moradia tradicional portuguesa está a ser substituída pelas moradias cúbicas, com janelas panorâmicas, com fachadas panorâmicas, ok? Portanto, também temos que ver se um cliente nos diz: olha, eu estou à procura disto, isto, isto, quando nós estamos ali a fazer as perguntas todas ao cliente comprador, nós percebemos que ele quer é daquelas moradias modernas. Por exemplo, com a domótica, com a parte toda tecnológica, que através do telemóvel ele faça subir os stores, ponha a água a correr para o banho, ponha o micro-ondas a trabalhar às tantas horas, o forno, a máquina, que quando tiver a sair do aeroporto ponha logo o aquecimento central a funcionar para quando chegar a casa já ter a casa num ambiente agradável. Não vamos mostrar imóveis que não tenham estas características. Temos que perceber muito bem o cliente comprador para ver que imóvel é que vamos mostrar. Claro que isto tudo também vai influenciar no estudo comparativo do mercado. Um dos métodos é ver a tendência. Portanto, se já não há tendência para aquela moradia tradicional portuguesa, portanto, esses imóveis têm um valor mais reduzido. Porquê? Porque têm menos procura. Como todos nós sabemos, a oferta e a procura é que também são um dos fatores que determinam o valor do imóvel. Portanto, é importante termos muita noção disto que estamos a fazer o estudo. Outro dos exemplos que é das tendências de hoje em dia é que toda a gente procura, por exemplo, moradias 3 ou 4 quartos, mas querem no mínimo 2 ou 3 suítes, e se nós formos a ver a nova construção, estão a fazer os quartos todos em suítes. Porquê? Porque valoriza, porque cada vez os clientes e todos nós estamos mais exigentes e queremos a nossa privacidade. A pandemia também nos trouxe esse alerta. Portanto, muitas das vezes, numa família, uma dessas pessoas estava com o vírus e tinha que estar isolada. Portanto, criou-nos aqueles medos.
Portanto, da parte de higiene, nós todos andávamos ali a limpar-nos todos muito bem, a lavar sapatos, a tudo e mais alguma coisa. Portanto, a pandemia trouxe umas novas exigências, aliás, criou-nos umas novas necessidades em que os construtores tiveram que se também adaptar a elas. Portanto, muitas das vezes, se calhar, tinham projetos para moradias de cinco quartos e passaram a três, mas todos eles suíte. Por causa exatamente isso, porque há a procura, a nova procura de imóveis novos é só praticamente suíte, 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 suíte. Não querem o quarto que fica, se é em moradia, que é obrigatório por lei, no piso térreo, esse poderá ser ou não suíte, porque ele pode ser adaptado a escritório. Mas temos que ter atenção a isso, ver que as tendências e tentar identificar quais são as tendências, que as novas necessidades. Outro exemplo que eu vos dou de uma nova necessidade é o teletrabalho. Ainda hoje em dia, há muitas organizações que os seus colaboradores estão numa forma híbrida, ainda continuam, por exemplo, 15 dias em teletrabalho e 15 dias no local de trabalho. Portanto, essas pessoas também precisam de espaços diferentes, ok? Tudo isto vai influenciar o valor, ok? Oferta e procura, claro. Isto é das tais coisas que todos nós sabemos. Se há muita procura, há pouca oferta, o preço sobe. Se é o caso inverso, o preço desce. Aqui, outro dos fatores a ter atenção, eu aqui tenho o título Imóveis de Luxo, mas deveria ser mais um. Imóveis com características especiais, vamos lá dizer. Um dos fatores é aquilo que eu vos falei e que eu vou repetir para vocês não se esquecerem, os três L's. Vocês veem aqui pela imagem, está bem localizado, tem uma vista muito boa sobre o oceano. Construção moderna, tem uma classe energética muito boa, tem tudo aquilo que é o sonho de cada um. Piscina interior, piscina exterior, domótica, pronto. Zonas de lazer, todas as áreas com os quartos com suítes, eh, tudo isto vai condicionar o valor do imóvel, não é? Temos que ver que os imóveis de luxo normalmente são imóveis com os valores muito, muito, muito altos. Temos que compreender por estes fatores que eu vos falei, não é? A tendência, forma cúbica, zona de lazer, piscina interior e exterior, saunas, ginásios, pronto. Isto já é para um mercado muito, muito especial e, portanto, temos que compreender que são imóveis já com valor muito, muito acima. Aqui também temos que ter um grande cuidado a fazer a avaliação do imóvel, ok? Temos que ver muito bem a marca dos eletrodomésticos. Quem vai comprar este tipo de imóvel tem que ter eletrodomésticos topo mesmo. Ele não vai. Se entrarmos numa moradia destas e encontrarmos, não quero dizer mal das marcas, atenção, mas se encontrarmos ali o frigorífico
e as máquinas, se for daquelas marcas brancas que nós vemos aí na Vorta ou na Conforama, quer dizer, ele vai dizer isto não bate a bota com a perdigota, quer dizer, está tudo muito bonito, mas depois não há qualidade. Não tem que ser mesmo eletrodomésticos. É um dos alertas que eu vos dou. Há aqueles pormenores que aquele cliente que vai comprar um imóvel destes tem sempre em mente. Portanto, nós temos que nos antecipar e até alertar. Olha, isto até tem isto, isto até tem isto. Portanto, é importante. No fundo, é aquilo que também quando nós vamos fazer o estudo comparativo, os proprietários também nos vão alertando para aquilo que o imóvel tem. Nós também temos que fazer essa parte. Pronto, aquilo que eu vos falei, e volto a falar para vocês terem muita atenção, a comparação por imóveis semelhantes, é assim, eu aqui tenho um cuidado redobrado, porque aquilo que eu já expliquei, não, nunca há dois imóveis iguais, ok? Portanto, atenção a isso, que eu acho que é muito importante. Se vão por este método, incluam sempre os outros, a localização, os três L's, como é que está o imóvel, se está perto de zonas de serviços, comércio e serviços. Tem que ter sempre em mente todas estas condições quando estão a fazer um estudo comparativo do imóvel, ok? Outra das análises é por metro quadrado. Portanto, há quem trabalhe por, por este método. Eu nunca trabalhei. Portanto, metro quadrado nunca trabalhei. É um dos fatores que é importante para os métodos que nós tradicionalmente trabalhamos. Mas eu ouço às vezes colegas que dizem assim: quantos metros tem? Então isso vale tanto. Eu fico assim, mas como é que tu sabes se vale ou não vale? Visto o estado, a condição do imóvel, visto a localização, sabes da localização, sabes? Não, não sabes. Portanto, quer dizer, o metro quadrado no Porto é diferente ao metro quadrado em Faro, é diferente do metro quadrado em Lisboa. Portanto, há sempre, e mesmo até dentro da própria Lisboa, por freguesia, o metro quadrado é diferente. Portanto, ou nós sabemos muito bem e conhecemos muito bem aquele mercado, pronto, aqui tudo bem, é um fator importante e que nos ajuda logo a ter uma noção, ok? E depois é aquela que eu muitas das vezes peço que eu tenho uma parceira que tem uma empresa de avaliação certificada pela CMVM. Se querem trabalhar com estas empresas, eu aconselho sempre que sejam certificadas pelo Banco de Portugal e CMPM, ok? Ah, casos, sempre que mete uma herança, independentemente do imóvel que seja, eu normalmente aconselho o- os proprietários, não é? A fazerem uma avaliação através de uma empresa, de um avaliador certificado. Isto porquê? Porque, pronto, as heranças podem ter primos, até mesmo os irmãos, uns acham que vale um valor, outros acham que vale outro, e nós estamos ali no meio, estamos sempre a levar de um lado e do outro. E assim, se for através de uma empresa certificada, nós até nos afastamos muito desses conflitos familiares e, olha, isto está aqui, este é que é o valor do mercado e vocês a partir daqui tomem as vossas decisões, ok? Eu acho que, aliás,
tudo o que eu recebo através de herança, normalmente a primeira coisa que faço é aconselhar a uma avaliação profissional. Até porque eles dão-nos ali depois muitos argumentos. Nós, com estudo, com esta avaliação, temos muitos argumentos para a venda. Porque tudo aquilo que o comprador falar, nós até temos ali as respostas na avaliação. Ok? Ali temos desde a avaliação por metro quadrado, a avaliação da zona, a avaliação disto, a avaliação, todos os critérios para chegar ao valor final. Ok? Depois é aquilo que todos nós hoje em dia também utilizamos, portanto, que é as ferramentas online que nos fazem chegar a um estudo comparativo, não é? Existem várias. Isto agora é cada um que está habituado a trabalhar com alguma das ferramentas a usá-las. Eu gosto do Alfredo, mas tenho pessoas no meu grupo que gostam do Casafari, outros gostam do Reatia, e acho que cada um agora que veja, até porque elas até estão, normalmente têm ali um- uma demonstração e nós podemos utilizá-la. E acho que é importante hoje em dia estarmos a trabalhar sem estas ferramentas. Eu acho que é quase que incomportável. Isto porquê? Porque quase todas elas hoje trabalham também através de inteligência artificial e também com algoritmos que vão ajudar também a chegarmos a um valor mais aproximado do valor real do imóvel. A XP fez parcerias com estas empresas, MetaSearch, e eu trago-vos aqui umas para vocês verem, aquelas que nós temos parceria, pelo menos para tomarem nota e irem ver. Se já não têm, pronto, aconselho-vos a ter, que é o Reatia. Portanto, aconselho a vocês irem ver os sites e ver o que é que eles, a forma como trabalham, que serviço é que podem prestar, etc. Temos o Alfredo também, portanto, tudo isto trabalha com a inteligência artificial, nós até podemos marcar as zonas, eles mostram-nos logo os imóveis que estão à venda. Por exemplo, eu gosto do Alfredo porque ele até me diz quais são os particulares e esses para mim são fisgos que eu posso começar a contactá-lo, ok? Portanto, ele mostra-nos logo isso. Os que estão à venda pelas imobiliárias, quais são as imobiliárias que estão a vender. Aqueles imóveis em aberto, nós aí vemos que está à venda em 5, 6, 7, 8 agências, portanto, também temos logo uma noção. Eu acho que é importante verem isto. Isto ajuda-nos também, estes estudos, para mostrar aos clientes, conforme eu vos disse, caro cliente, temos que ver aqui o valor do seu imóvel, não está a acontecer nada, não estamos a ter visitas, não estamos a ter pedidos de telefone, nem de mensagens, nem de e-mail, portanto, como viu o estudo. Quando eu vou fazer a segunda reunião por causa do valor, eu normalmente, nesse próprio dia, faço um novo estudo de mercado. Ok? Para ir mais segura, para ter mais argumentos para falar. Ok? Casa Fari é outra das ferramentas. E depois aqui, aquela que realmente eu também tive que a colocar.
que no fundo, é a nossa experiência, a nossa intuição, que eu considero também é um dos fatores muito, muito importantes. Aquela pessoa que está com um ano no imobiliário não tem tanto eh, aquela intuição para ter mais ou menos uma noção e dizer assim, sim, senhora, este estudo até me está a dar isto, mas e por isto, eu acho que o valor deve ser aquele, ok? E pronto, estou aqui, pronta para algumas questões que queiram colocar. Eh, Falei de todas, eu tentei ir buscar todas, normalmente, as formas como os agentes vão fazer chegar a um valor de um estudo comparativo. Agora cada um utiliza aquilo que mais se adapta. eh, Uns com a experiência e, por exemplo, com o Casa Fari, conseguem lá chegar, outros terá que ir por aqui, por ali, outros terão que ir pelo avaliador, mas tentem sempre estar munidos destas ferramentas, que é muito importante para o nosso dia a dia, ok? Questões, tem algumas? Uhum. Sim, sim. Olá, muito obrigada por tudo. Tem muito cliente que a Portugal me dizem quero esse preço para mim. Dizer preço é mais alto que o mercado, mas podemos tentar. E depois penso que depois um mês, 2 meses, vuelvo a ver o cliente e dizer se não temos visita ou se não temos pessoas que ligam, é porque o preço não é bom. Claro, E a esse momento, fazer isso a França ontem. E a esse momento, vou com um estudo de mercado de preço, tudo bem feito, e hum, falamos depois para baixar preço, porque se não tem visitas, é porque o preço não é bom. claro, claro. E depois, muito obrigada para os sítios para fazer valorização. Devo ver com Alfredo e Casafara, porque me ajuda a fazer valorização. Claro, eu vou-vos dizer, estes são os parceiros da XP. Sim. Portanto, nós, como agentes XP, temos um valor muito reduzido. É Uhum. quase um valor simbólico que pagamos, ok? Sim. Se for consultar um destes parceiros, diga que é agente XP, ok? Ok, ok, tá bom. Porque tem um valor muito mais reduzido. Ok, Ok? obrigada. Nada. Já agora, só para ajudar, convém, quando for contactar o parceiro por e-mail, pelo e-mail da XP, Sim, que assim Exatamente. eles a identificam logo, sim, sim, certo? sim, Pronto. exatamente. E Ok. já agora, se me permite, eu vou fazer uma pergunta à Paula, que é para a Paula responder, que é, muito bem, eu não tenho experiência nenhuma e eu vou usar ou o Casafari, ou o Alfredo, ou o Riate, ou seja o que for. Eu até já sei que lá esses gajos dizem que têm estudos, que fazem estudos de mercados automáticos e até sai com a minha fotografia e com os meus contactos e com aquilo tudo. Eu devo fazer, como é que eu devo me comportar e devo aproveitar isso que assim não tenho trabalho nenhum para seguir, apresentar isso ao meu cliente, ou como é que eu devo fazer? Não, quer dizer, é aquilo que eu falei. Existem vários métodos. Estas ferramentas ajudam-nos, mas é muito importante nós sermos conhecedores das zonas, Sim, saber identificar tudo aquilo que eu falei, antes ir fazer a visita, conhecer o estado do imóvel,
tudo isso é muito importante, porque estes estudos de inteligência artificial não têm uma câmara que vão filmar a casa por dentro, não veem o estado do imóvel, não é? Eles veem ali pela zona. eh, Eles não sabem se, por exemplo, o apartamento foi remodelado ou não. Logo, isso aí vai alterar. Eh, Isso são ferramentas que nos ajudam. E mesmo assim, nessas ferramentas, nós podemos, aquilo pode-nos estar a dar um valor e nós podemos pôr outro. Pôr assim, não, isto aqui realmente, mas o imóvel está com isto e isto e isto por resolver, portanto, vamos pôr mais baixo, ok? Nós podemos ver porque é tal coisa, é a experiência. Por isso é que eu acabei com a experiência do agente, porque a experiência do agente é fundamental para aqui, ok? Porque só pensamos que a inteligência artificial, porque eles trabalham todos com base em inteligência artificial e o algoritmo, mas isso não vai dar, e aliás, nenhum destes estudos é uma ciência exata. Exatamente. Ok? Tem que ter muita nossa sensibilidade, nós conhecemos, nós estamos no terreno, nós já temos, no fundo, promovido a venda de muitos e promovido a compra de muitos, isso tudo é que nos. E também a troca de experiências com colegas é fundamental, estarmos atentos também, ao que está a ser vendido ou que está no mercado, consultar nos portais, por exemplo, ver se é uma moradia em Oeiras. Eu normalmente faço pesquisa também para ver ali o que é que está e o que é que não está. Ir ao local. É sempre muito importante estas coisas todas, não só chegar ali, taca, 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 o Reata que faça, ou o Alfredo que faça. Não, porque isso depois não nos vai dar este know-how que é necessário, que é a rua, ir ao local, é sentir o imóvel, é ver o estado dele, é ver o que está à venda à volta e o estado desses imóveis. Isso tudo é que vai, no fundo, fechar este E ciclo de necessidades que nós temos para concretizar o estudo comparativo. posso colocar uma questão? Ora, Oh, eu acho que não se deve valorizar demasiado o estudo de mercado. O estudo de mercado, do meu ponto de vista, é um ponto de partida para trabalharmos com o cliente, seja comprador ou seja vendedor. E justifico porque é que digo isto e queria também saber a opinião da Paula. Nós sabemos que estas ferramentas de meta-search, onde é a principal base para nos socorrermos de dados para fazer o estudo de mercado. Primeiro, elas são limitadas. Não têm factor humano. Vou dar um exemplo. Aqui junto à minha casa, um bloco de apartamentos que foi agora pintada, toda a fachada, o edifício estava já com um aspecto menos agradável, e fui pintado a fachada e é neste momento um dos melhores edifícios aqui da minha rua. O que é que acontece? Um estudo de mercado feito há 2 meses e meio e um estudo de mercado feito hoje para um imóvel naquele prédio dá exatamente o mesmo valor. Então, e também é visto de fora. O que estas ferramentas fazem é comparar o que está no mercado e comparar com dados que são introduzidos por humanos. São agentes que vão colocando imóveis no mercado através da divulgação para a promoção da venda. Quando nós estamos numa zona onde o principal ou os principais players trabalham fundamentalmente com exclusivos e, por consequência disso, por haver um trabalho
pouco, pouco sério até do ponto de vista de posicionamento, o agente não tem argumentos para tirar ao proprietário da cabeça o valor que o imóvel tem. O proprietário diz, ok, eu dou-lhe o exclusivo, mas o meu imóvel vale 700 mil euros. Na verdade, o imóvel não vale 700 mil euros. Vale o tal valor que a Paula muito bem explicou, que é o valor sentimental. Porque ele pintou lá uma parede, ou porque depois fez uma alteração e aqui gastou 3 mil euros, mas para ele aquilo vale 50. E, na verdade ele quer, quando está a pôr à venda, ele está a colocar à venda o seu valor, o valor sentimental. E os agentes normalmente não têm esse trabalho, ou não conseguem desmontar esse discurso. E acabam por receber em exclusivo, quando são zonas onde trabalham, principalmente redes que só trabalham em exclusivo, recebem em exclusivo um imóvel que vai para um preço de mercado especulativo em relação ao valor depois da venda, da escritura. Depois, nós temos, e basta olhar para o Idealista e para os vários portais, eles fazem até reportagens e apresentam como notícia um conjunto de dados estatísticos que é sobre os preços de venda. Isso vai especular o preço de mercado. A Paula fez referência ao INE. O INE não dá os preços indicativos de divulgação. O INE dá preços de escritura. E por isso é que a diferença entre um estudo comparativo feito com dados do INE ou feito com dados dos portais de meta-search vai dar valores bastante diferentes. Onde é que está a minha pergunta? A minha questão é, o que é que a Paula acha, de facto, e pela experiência que a Paula tem, de nós olharmos para o estudo de mercado numa perspectiva de ponto de partida para consciencializar o próprio, o próprio proprietário ou o comprador. Sendo certo que a diferença entre o preço anunciado e o preço de venda, essa decalagem também aponta para a qualidade do trabalho do agente. Quanto mais próximo nós entrarmos com o preço no mercado, mais próximos do real preço de venda, mais facilmente, mais rapidamente vamos conseguir vender o imóvel. E isso só se consegue, que é a mãe de todos os trabalhos, que é o tal trabalho de terreno e posicionamento, que é conhecer a rua, como a Paula falou numa aula anterior, conhecer a rua, saber quantos T0, quais os que apanham sol, quantos T0 e T1, quantos T2, quais os que estão virados a sul e apanham sol todo o dia, os que estão a leste ou a oeste. Portanto, esse trabalho. No fundo, perceber, da perspectiva da Paula, qual o valor real que o estudo de mercado deve ter para o agente. Não, é nesse sentido que eu queria que a Paula também falasse um bocadinho. Ok. Para mim é exatamente isso. É o ponto de partida. Portanto, eu preparo antes de ter, quando vou fazer uma primeira visita de angariação, não é? Eu vejo e aí fico logo a saber tudo o estado do imóvel, ok? Tenho a sensibilidade da zona e do que está ao lado, se estão imóveis em bom estado ou não, o tipo de pessoas que residem à volta também é muito importante, porque há muitas as pessoas que querem ir para zonas que sejam tranquilas, que se sintam seguras. Depois venho, faço o estudo de mercado, não é? E quando vou ter a segunda reunião da angariação, o estudo de mercado é exatamente isso. É um começo de uma negociação, ok? Porque de um lado ele está com uma perspectiva alta, e às vezes até ao contrário, atenção, já me aconteceu clientes que pediram um valor muito inferior. E pronto, eu fiz o estudo de mercado na mesma e aconselhei a pôr um preço que, para mim, era o preço que estava, a preço, como nós costumamos ser, o valor de mercado justo. Claro que aquilo foi vendido muito mais rapidamente. Agora, aí nessa reunião, cabe-nos a nós perceber
Porquê que o cliente vai vender? E isso é um dos fatores que vai determinar também o valor do imóvel. Porque se ele tem muita urgência em vender o imóvel, ele tem que ajustar o preço para o imóvel sair e muitas vezes até pôr abaixo. Se ele não tem, olha, eu nem tenho pressa nenhuma, nem nada, está nessa fase. Para mim é uma base de partida para uma negociação. Aquilo que tu falaste e que eu também expliquei é que muitas das vezes, para quem está a trabalhar em exclusivo, que é aquilo que eu acho que nós todos devemos começar a olhar e insistir e começar a trabalhar em exclusivo, é uma porta de entrada. Eu vejo que o valor está acima de 10%, não é? Mas eu aceito a angariação, mas com um compromisso, logo criando uma âncora muito bem feita, a dizer, caro proprietário, eu daqui a 3 semanas, um mês, nós vamos sentar outra vez. E a dizer, como a Patrícia disse, não tive pedido de visitas, não tive chamadas, portanto, quer cair na realidade, não é? Para mim também é muito importante, quando tem clientes compradores, se o imóvel é meu, eu já tenho o estudo, atualizo. Se o imóvel não é meu, eu também faço, porque eu quero ter a noção de que estou a apresentar um imóvel que está a preço ou que está com preço muito inflacionado, eu tenho que ter essa noção. Então também não estou a prestar um bom serviço ao comprador. Até para Agora, que é poder. uma ferramenta imprescindível, é. Para mim, é. Porque é totalmente diferente. Olha a confiança que dá. Tu és um proprietário e chega-te um agente, tem uma reunião contigo, vai a uma segunda reunião, leva-te um estudo de mercado, leva a sua apresentação, a forma como vai promover o teu imóvel e tal, e depois chego lá eu, olho e digo, ok, isto vale X. A quem é que tu vais entregar a angariação? Entregaria sempre àquele que me fez um trabalho de pesquisa e perceber melhor. Muitas vezes isso é uma coisa racional. Muitas vezes essas reuniões passam muito por argumentos mais emocionais. É, Realmente é, há uma escassez no mercado de produto para trabalhar. nós temos que perceber as reais razões que o proprietário vai vender. Isso também é Bom, um dos fatores muito importantes. Respondi, David. Francisco. sim, sim. Muito, muito bem. Ok. Mais alguma questão? Aproveitem agora. Senão, calem-se para sempre. Bem, se não há então mais nenhuma questão, vamos então nos despedir e continuação do bom trabalho, uma boa semana. E na próxima semana cá estamos outra vez para mais uma sessão, mais uma etapa aqui nesse nosso É, caminho. Ok? tá. Bom dia a todos. Obrigada, bom dia a todos.